fazer no deserto? Qual o seu posicionamento? Vai colocando aí coração, enviando. Hoje a gente vai refletir um pouco, conversar sobre alguns homens e mulheres, né, da Bíblia, de Deus. Vamos ver quem você é nessa história, quem somos, né, para que a gente possa avançar de fato. Amém? Vai colocando o coração aí. Era a palavra no princípio, com Deus nosso Senhor. Sua glória oculta na criação, revelada em Jesus. A quão lindo seu nome é, a quão lindo seu nome é, o nome de Jesus. A quão lindo seu nome é, outro igual não há. A quão lindo seu nome é. Patrícia, Jerusalém, sejam bem-vindas. Você não quis o céu sem custo, então Jesus desceu a nós. Glória a Deus. Amor maior que os meus erros, que nos separará. Nome maravilhoso é, nome maravilhoso é o nome de Jesus. Nome maravilhoso é, outro igual não há. Nome maravilhoso é, nome de Jesus. Nome maravilhoso Aleluia. é o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nessa noite, Muito obrigada, Pai. nós queremos exaltar o seu nome, Senhor. Aleluia. Reconhecer a tua morte, a tua ressurreição, ter autoridade para vencer as nossas lutas, passar pelo deserto, Senhor, sem murmurar, mas adorando, Senhor Jesus, e entronizando a Ti, bendizendo a Ti, porque Tu estás no controle de Aleluia. todas as coisas. Tu, Senhor, estava no princípio, Jesus. Tu criaste tudo. É a palavra de Deus que tu faz ser bom. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Tá ouvindo bem? Eu me sinto te vendo momentos de dor, de dificuldade. Exalte o nome dele nessa noite, na sua casa, onde você estiver. Declare. Venceu a morte, o véu já se rasgou, calou o pecado. Vai colocando, vai chamando as pessoas. Vamos nos unir. O céu está dando, louvando a glória, pois você em vida ressurgiu. Quem se compara, não há outro igual, hoje pra sempre reina Deus. Teu é o reino, tu é a glória, teu nome é exaltado. Mais uma vez, a morte venceu a morte. Declara isso. O véu já se
declara esse nome. Jesus, nome poderoso, nome digno, nome lindo. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso conselheiro. Diga para Ele, diga, declare em voz alta: ah, Jesus, nós te amamos. Em nome de Jesus, aquilo que está te afligindo, diga para ela que você vai, em nome de Jesus. É Ele quem garante a tua vitória. Somos livres, somos abençoados. É Ele quem te faz triunfar. Aleluia. 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 Não perca esse momento. Glorifica Ele. Abre a tua boca onde você estiver. Se você não puder falar alto, sussurra, mas declara o nome de Jesus, nome poderoso, nome que está acima de todo nome. Fala isso com autoridade. Esse nome venceu a morte. Esse nome te tornou livre, mudou a sua história, te deu uma nova natureza. Por isso hoje você pode declarar: eu sou livre, eu sou filha amada, eu não sou escrava de nenhuma circunstância, porque Jesus, há poder no nome dele. Há poder no nome de Jesus. Chegando a lábia. Há poder no nome de Jesus. Cadeias, eu vejo cadeias sendo quebradas. Algemas. Há poder. Pessoas aprisionadas. Quantas pessoas que você conhece que vivem aprisionadas ao medo, talvez você mesmo, as circunstâncias, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te amedrontando. Declare em nome de Jesus: eu sou livre. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, correntes que te impedem de avançar. cadeias quebrar. Aleluia! Aleluia! Se quebram ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glórias a Ele. Você recebeu? Nosso Deus é maravilhoso, né? Em todo tempo Ele nos mostra o quanto somos amados, o quanto Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, aquilo que tem amedrontado a gente. E eu quero te encorajar aqui, mais uma vez, a você convidar alguém, enviar essa live para alguém, colocar coração para a gente cada vez mais ir compartilhando esse amor, não é isso? Desde a semana passada eu falei sobre desertos, sobre os desertos, né, da vida. Será que deserto é lugar de sofrimento? E eu abordei essa questão da mentalidade, né? Se você não assistiu ainda, assista a live da semana passada, tá aqui no meu IGTV, a última live.
E eu li ali em Êxodo 6, quando, não vou falar sobre isso, estou fazendo um pano de fundo para a gente entender onde a gente chega, caminhar junto. E eu falei sobre que logo no início, quando Moisés falou aquilo que Deus tinha para o povo, falou: olha, eu vou tirar vocês daqui, eu tenho uma terra para vocês, eu dou para vocês como proprietário. Deus falou tudo, mas a Bíblia diz que ali eles não receberam aquela palavra, porque eles estavam com o coração angustiado por causa do tempo da escravidão. E desde aquele momento, eu falei isso semana passada, que aquilo criou um bloqueio. Eles já entraram no deserto com aquela mentalidade de escravo, de sofrimento, de que apesar daquilo ali ser ruim, era menos pior do que morrer no deserto. Eles não conseguiram confiar na promessa, eles não conseguiram confiar no que Deus havia dito a eles. Deus falou assim: olha, eu vou tirar vocês daqui, eu sou o Deus de vocês, eu estou conduzindo tudo, eu vou conduzir tudo, aquela terra, ela já é de vocês. Mas eles não receberam aquela palavra. E por causa disso, eles sofreram no deserto coisas desnecessárias. Eles passaram tempo demais no deserto. Porque não conseguiram receber, não conseguiram confiar. O coração deles estava adoecido por causa do tempo do sofrimento. Se você traçar um paralelo para as nossas vidas, para a sua vida, a verdade é que nós somos resultado de algumas coisas. E se você teve uma vida sofrida, assim como esse povo, ou não exatamente dessa forma, mas você foi passando coisas na sua vida que te deixou marcas. E que por mais que você tenha a promessa de Deus para algo, se o seu coração estiver adoecido, a forma como você se enxerga é que determina o seu posicionamento no deserto. Porque o fato é que o deserto, ele vai chegar, porque ele é o caminho, é a passagem para algo que Deus está nos levando. Ele não é, para uns ele é lugar de sequidão, é lugar só de escassez, é lugar de coisa ruim, mas para muitos, para quem consegue confiar no amor de Deus, ele é lugar de provisão, de milagre. Isso tudo eu falei na live passada. Então, isso demonstra que depende de como você entra nesse deserto, como você se vê, como você vê Deus, como você confia ou não naquilo que Ele te prometeu. E aí o que eu quero falar, que a gente vai falar hoje um pouco, é sobre quem você é no deserto. Quem é você no deserto? Como você se comporta no deserto? Então eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, e o Mateus vai falar aqui também. Logo no início do deserto, no início de tudo isso, eu falei na semana passada que Deus, ele chama Moisés no deserto. E ele diz para Moisés, ele conta para Moisés, ele convida Moisés a libertar aquele povo. Moisés, apesar de todo o tempo ali vivendo naquela condição, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele ficou temeroso? Ficou temeroso. Ele teve dúvida? Teve. Então a primeira pessoa que eu quero falar é sobre Moisés. Será que... Preste atenção no que nós vamos falar e ver com quem você se identifica. Para quê? Para você entender em que momento você está, ok? Então pega um caderno, uma folha, pega água. Vamos aqui falar rapidamente. Eu vou fazer um pano de fundo aqui para cada um. Moisés, a gente sabe, falou na semana passada, Moisés era gago. Ele fala isso. Se você ler logo lá em Êxodo, ele vai falar quem ele era. Ele olhou para a condição dele. Mas ele era uma característica que eu vou colocar aqui. Ele era obediente. Ele foi obediente, né? Ele obedeceu. Ele decidiu obedecer. Apesar de tudo, até mesmo da incredulidade, da falta de confiança, apesar dele olhar para a condição dele muitas vezes, ele decidiu obedecer, porque Moisés conhecia Deus. Moisés sabia quem Deus era. Então ele falou, eu vou obedecer. E por causa dessa obediência,
Deus foi derramando e foi dando a Moisés e construindo nele aquilo que ele precisava para que se cumprisse, né, a promessa de Deus, para que o povo fosse liberto. Mas primeiro Moisés precisou obedecer. Se ele não tivesse obedecido, eu não sei, a gente não sabe qual seria o desfecho dessa história. Mas, porque ele obedeceu e ele fala, e quando ele fala, ele teve dúvida, ele pergunta, tá, mas e quando me perguntarem, eu já falei isso na semana passada, eu vou no nome de quem? Deus falou para ele, diga que você vai em nome do eu sou. Eu sou, quem que eu sou? Deus, ele diz assim, olha, eu sou tudo que você precisa. Então Deus está dizendo para você, Glenda, eu não sei os nomes aqui, é Gui Selmar, Cirlane, Márcia, eu não tô te mandando, eu não falei com você, eu não coloquei algo no teu coração, a minha palavra não diz isso, então vai, sem questionar muito, vai confiando no que eu tô te colocando no seu coração, nas promessas que eu te dei. E quando você tiver dúvida, ou quando alguém tiver dúvida, você vai lembrar que você está indo em nome de quem? Dele, do eu sou. Ele é tudo o que você precisa. O que você precisa para tomar posse daquilo que ele te prometeu, ele tem. Então, no deserto, Deus foi o eu sou deles. Deus foi a provisão de comida, de água, de roupa, de tudo. Deus foi na frente deles. Deus foi o general de guerra. Deus foi tudo que você puder chamar. Deus abriu o mar. Deus fez tudo. Você recebe isso? E Moisés, uma coisa que a gente percebe, e eu vou falar aqui, vou começar logo de Moisés. Apesar, Moisés obedeceu e ele foi, mas no deserto ele tinha liderança, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas Moisés, ele precisava lidar com o coração dele, com coisas que ele tinha, com a ira, com algumas questões que a gente hoje chama, né, de questões emocionais, sentimentais, que fizeram com que Moisés se perdesse um pouco no meio do deserto. Por quê? Porque o povo reclamava muito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Moisés, a principal característica que eu reservei aqui foi, ele foi obediente. Ele foi obediente, ele confiava, né, no amor de Deus, ele seguiu aquilo que Deus, ele foi fazendo. Mas Moisés também, por muitas vezes, ele perdeu a paciência com a incredulidade do povo. O que mostra pra gente que obedecer é o primeiro passo, mas eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso guardar o meu coração ao longo do caminho, porque no deserto vão aparecer muitas pessoas para tentar me tirar do foco, para tentar me fazer me esquecer, o que eu esqueça quem Deus é, quem eu sou, para que eu tente fazer do meu jeito. Então você tem que obedecer no sentido completo da palavra, obedecer tudo que a palavra diz. Deus está mandando, vai, mas vai guardando o coração, vai sendo transformada, mas vai seguindo nesse caminho. Porque assim você vai conseguir chegar do outro lado. Desfrutar, porque Moisés não desfrutou. Então, são atitudes que você precisa ir tomando ao longo da caminhada no deserto. Em que momento que você está? Você obedeceu e começou e você está perdendo a paciência? Você está no início, você está como Moisés que... Você está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para você? Sem dúvida nenhuma, Moisés era um líder. E ele era humilde também. Porque ele soube ouvir. Ele soube dividir. Ele soube receber conselhos. Se você ler toda a história, você vai ver isso. Eu não vou ler toda a história, eu estudaria um curso. Mas eu estou tentando...
eu tô te incentivando e também te ajudando a se perceber quando que você age como Moisés, como você age como cada um que nós vamos falar aqui. Você tá entendendo isso? Tá? Então, Moisés tinha características excelentes. Moisés tinha tudo e merecia desfrutar da terra prometida. Mas ele se perdeu. Não estou julgando, tá? Porque quem somos nós para falar de Moisés, né? Porque ele merece a nossa admiração. Eu só estou comentando para que você olhe para a sua vida e eu para a minha. E você se identifique em algum momento. Será que você não é o povo? Será que você que não é aquele que perturba, que tenta reclamar, que reclama o tempo todo, que incomoda aquele que está obedecendo, que está seguindo o caminho, que está tentando te mostrar a direção? Mas será que você não é aquele que hoje a gente ouve muito que puxa para trás? Que toda hora tem uma palavra contrária? Porque esse povo, esse povo ouviu a promessa. Esse povo viu Deus fazer milagre o tempo inteiro. Eu estava conversando hoje que o coração deles estava tão adoecido que eles celebravam rapidamente os milagres. Mas logo em seguida, diante da falta, da escassez, do medo, eles começavam a reclamar. Então eu vou trazer um exemplo para você. Você diz que é filha de Deus, que você tem a mente de Cristo. Eu sou como Jesus, eu sou uma filha amada, Deus me resgatou, eu sirvo a Deus, Deus é bom. A frase que Deus é bom. Aí começa aquele desespero das contas. O dinheiro está acabando, o medo vai tomando conta e você começa a se desesperar e reclamar. E meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E meu filho? E a situação? E tal. De repente um dinheiro aparece. Glória a Deus, o dinheiro apareceu. Ai, Deus é bom. Não é assim? Deus é bom. Mandou a provisão, porque Deus é o Deus da provisão. Amanhã aparece outra conta. Sabia que ia faltar, tá vendo? Meu dinheiro é assim, porque eu sou pobre. Quantas vezes você fala ao longo do dia que você é pobre? Quantas vezes você fala palavras que não estão na Bíblia, que não diz respeito a você, a sua identidade em Cristo? Quantas vezes você diz que não tem estudo? Quantas vezes você diz que não tem a formação? Isso é murmuração. Você está lançando uma semente ruim sobre a sua vida, sobre aquilo que você quer colher. Você acha que você vai colher o quê? Provérbios 23, 7, né? Diz assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então esse povo entrou no deserto com a mentalidade de quê? Coloca aqui pra mim. Eu já falei isso várias vezes. Eles se achavam o quê? Filhos amados de Deus, herdeiros de uma promessa, proprietários de uma terra que manava leite e mel. Como é que eles se viam? Como que você se vê? Vamos tirar o foco deles, como que você se vê. Então você é Moisés? Você é esse povo? Eu falei na semana passada sobre Elias. Eu estou falando de diversos desertos. A Bíblia conta a história de Elias. Segunda Reis, né? Eu falei isso na semana passada. Elias foi um profeta. Deus fez maravilhas através da vida de Elias. Mas em determinado momento, ele se sentiu ameaçado. Acho que é 2 Reis 19, mas vê aqui. A gente vai colocar aqui. Ele se sentiu ameaçado. E naquele momento ele foi para o deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto, ele foi. E ali Elias se viu como vítima. 1 Reis 18, 19. Ele foi vítima. Então Moisés, ele foi obediente.
Ele muitas vezes se perdeu por conta do seu emocional, mas ele foi obediente. Moisés tinha essa característica, obedecia a Deus porque ele confiava. Você obedece porque você confia. Só que você tem que, na caminhada do deserto, se permitir ser transformado. O povo foi incrédulo, o povo tinha um coração adoecido, o povo se via, ninguém colocou aqui, eu estou esperando. Elias foi para o deserto e ele no deserto ele era vítima. O que é que você é no deserto que você está vivendo? Você é vítima? A incredulidade nos torna vítima da situação também, porque a gente não é um ciclo vicioso, ó. Você é vítima, você não crê, aí porque você não crê, você começa a murmurar, você começa a se ver como vítima e você começa, né? Tá fazendo sentido? Você entende isso? Uma outra história que eu achei interessante, depois você lê a história de Ruth, Noemi e Ruth. É pequenininho esse livro. Olha o comportamento de Noemi, olha o comportamento de Ruth. Noemi, ela oscilava. Ora ela era uma vítima e ora ela era uma mulher que tinha direção e sabia, soube encaminhar Ruth. Mas ao mesmo tempo ela oscilava. E eu estava lendo em Tiago, que fala que a gente não pode ter ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É pessoa que ora ela é firme e ora ela é desanimada. Ora ela perdeu sabe, é como se ela não tivesse mais fé no sol. Uma hora ela é firme, ela sabe, ela vai acontecer porque Deus é bom, porque eu sou filha amada de Deus, e daqui a pouco, ai não, será que Deus está me ouvindo? Ai Senhor, atende o meu clamor, Senhor, eu estou esquecida aqui. Essa oscilação não como é que eu vou dizer? Não diz respeito a nós, filhos amados de Deus. A gente precisa ser firme naquilo que a gente acredita. Se a gente não acredita, a gente precisa cuidar do nosso coração. A Bíblia fala, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o seu coração não crê corretamente, então volta. Vai renovar a mente e ser transformada para que verdadeiramente você dê o próximo passo. Mas não vai se arrebentando no deserto. Porque se você se arrebentar no deserto, se você sair de qualquer maneira, você não vai tomar posse. Porque a questão não é você entrar no deserto. Você pode dar uma entrar, mas a questão é onde você vai chegar, onde você vai parar. Você quer ficar parada no meio do deserto? Então, Noemi, ela oscilava. Ela tinha um discernimento, ela direcionava a Ruth, mas ela tinha um discurso de vítima. Ela estava adoecida. O olhar dela, o que ela via estava contaminado porque o coração dela estava adoecido. Por que eu falo tanto de coração? Porque tudo procede, tudo vem do seu coração. Então não adianta entrar, vai com medo mesmo, vai para você ver se tu vai chegar do outro lado. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Então quem você é? Agora, um grande exemplo pra gente, eu vou passar pro Mateus. Ô Hope, viu o cachorro bebendo minha água? Então você vê homens de Deus, e eu não tô falando para criticar ninguém. É para você se identificar com alguém. E falar, será que eu tô sendo como Noemi? Será que eu tô sendo como Ruth? Porque Ruth, ela falava coisas boas. Ruth era firme, era obediente, e ela ia, e ela não reclamava, ela não murmurava. Pode olhar. Ruth não murmurava. Daniel era firme. Daniel sabia quem ele era. Eu tô trazendo para você vários homens de Deus e mulheres para você ver que tem os dois exemplos e que você pode chegar e falar, não, mas é normal. Não é.
Não é. Isso não é o que Deus tem para você. Deus tem para você firmeza no seu coração. Deus tem para você constância, perseverança. É isso que Deus tem. Mas enquanto você olhar e falar, não, é assim mesmo, eu vou continuar atravessando dessa forma, você vai se arrebentar no meio do caminho, você vai montar tenda no deserto, sai daí, você não tem que morar no deserto, você tem que avançar, mas o teu emocional te puxa para você firmar moradia em algum lugar como vítima, mas esse não é o teu lugar. E um grande aprendizado que Jesus deixa para nós é quando ele esteve no deserto. Eu vou relacionar esses textos e vou deixar no meu stories. Como que ele combateu ali o diabo? Como? Declarando, dizendo para o diabo a verdade da palavra, não é isso? Então, será que no deserto você não está se posicionando como povo, reclamando, tentando voltar à condição anterior que era ruim, que eu falei isso na live passada? Ou você está declarando a palavra? Ou você está só dizendo, até Jesus foi para o deserto, mas Jesus ficou lá? Jesus saiu de lá como? O que o diabo fez? Ele teve que, se calar diante da verdade. Então abre a tua boca em nome de Jesus e para de murmurar, abre a sua boca para declarar a palavra, parar de murmurar e parar de pensar coisas ruins. E agora eu vou passar para o Mateus, que vai trazer agora uma outra reflexão sobre a questão do posicionamento no deserto. Vocês estão aí? Tá fazendo sentido? Coloca coração, coloca aí pra gente movimentar isso aqui, gente. Vamos agitar aí. Vamos agitar isso aí. Quem é você? Eu já fui muito, muito como povo. Aprendi a vida inteira a reclamar. Também. Reclamar, murmurar, né, Mateus? É uma luta constante, né? É. A gente aqui não está se colocando assim de ninguém, pelo contrário. A gente tem experiências na nossa vida, no dia a dia, nossas filhas que a gente ensina aqui, orienta elas a terem um outro posicionamento. E é interessante quando a gente realmente muda o posicionamento. Tá ouvindo, gente? Muda a nossa forma de pensar, de agir. Deus não nos deixa de abençoar, mas a gente deixa de experimentar muitas coisas. Eu vou trabalhar aqui um pouco sobre Josué e Caleb, como eles se posicionaram diante de oposições e diante de circunstâncias contrárias no deserto, né? Quando você vai a Números, você vai um pouco antes, você vai a Êxodo, você vai ver que o povo de Israel saiu do Egito debaixo da promessa que Deus os libertaria e levaria para a terra prometida. Eles atravessam o Mar Vermelho, vão em frente e chega um momento que Deus fala, olha, eu tenho uma terra para vocês, essa terra se chama Canaã. Eles estavam voltando para a casa deles, porque se vocês forem lembrar, eles saíram de Canaã, foram para o Egito, na época de José. Jacó e seus filhos foram para encontrar com José, então eles saíram daquela terra e depois de muitos anos Deus prometeu, eu vou levar vocês de volta para essa terra, é a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então isso não veio deles, foi uma promessa de Deus para a vida deles. E você vê todo o desenrolar da história e alguns estudiosos entendem que os 40 anos que foram passados no deserto poderiam ter sido só apenas 15 dias, mas por conta da... 40 dias. Não. Por conta da posição daquele povo, por conta daquela atitude de incredulidade, de falta de fé, eles ficaram 40 anos no deserto. E uma coisa que eu aprendi é que deserto é lugar de passagem, não é lugar de ficar. Infelizmente, nós passamos pelo deserto, faz parte da vida, né? E a gente tem a tendência a achar, não, Deus está me levando para o deserto. Em alguns momentos pode até ser que sim, mas eu sei que sim, se vocês estão indo para o deserto, Deus tem provisão. Mas na maioria das vezes somos nós que vamos ao deserto, nós escolhemos ir.
Então a gente tem que saber entender isso. Nesse momento aqui, lá em Números 13, você pode ver a sua Bíblia, Deus diz assim para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha só que interessante esse texto. Ele não é um texto somente simples. A gente pode dizer assim, normalmente a gente lê, mas olha os detalhes. Primeiro, Deus está mandando eles se organizarem. Deus está falando com eles: olha, vão para a terra que eu lhe mostrarei. Eu vou dar a terra para vocês. E quando Deus fala com a gente tem que ter essa atenção. E Deus falou isso para Moisés e com certeza Deus falou para eles. E outra coisa, as pessoas que foram olhar a terra eram príncipes, eram pessoas importantes naquele meio, pessoas que tinham influência, capacidade de falar aquelas pessoas, de liderar pessoas. Então Moisés não levou qualquer pessoa, não. Ele escolheu os melhores, os príncipes, os guerreiros, os tops de linha. Vocês vão lá e espiem a terra. Quando você estuda a arte da guerra, você vai ver que quando você vai tomar posse de um lugar, primeiro você precisa conhecer o terreno, você precisa conhecer o lugar. E foram essas instruções que Moisés passou para eles: olha, vocês vão conhecer a terra, vão ver que tipo de povo habita lá. Mas não necessariamente para que eles vão guerrear, mas você precisa conhecer o cenário, você precisa conhecer o povo, você precisa conhecer onde estamos lutando. E eu acho interessante que na Bíblia a gente vê o Israel lutando várias vezes, mas se você for parar para pensar, na maioria das vezes que Israel está lutando, é uma luta onde o Israel ele atua como um exército de ocupação. Ele não está lutando, ele não luta para tomar posse, Deus já deu para eles. Então, geralmente, quando o povo de Israel ele entrava numa luta, numa batalha, ele já tinha a vitória nas mãos. Então, ele já não entrava para conquistar. Ele já ocupava o local, né? Você vai ver várias histórias. Gideão lutando com 300 homens. Como é que você ganha uma luta, uma guerra com 300 pessoas? Não tem explicação. E aí eu ressaltei alguns pontos que eu queria colocar aqui para vocês, como você precisa se posicionar num deserto. E a gente vai usar aqui os dois exemplos, porque você vai ver 12 pessoas, eles estão no mesmo cenário, na mesma situação, lidando com situações da mesma forma, mas têm visões diferentes. E eles vão até lá, olha o que eles veem, lá em Números 13. Diz assim, e relataram a Moisés, e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel, porque essa é a promessa, uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, o discurso deles é um discurso carregado de luta, de dificuldade. Ele está falando que a terra é uma maneira de mas olha só, os filhos de Enaque são gigantes, pessoas que são grandes lutadores. Mas olha que interessante. E eu queria que a gente chamar a atenção aqui para 4 lições que você precisa tirar disso aqui. Mesmo que eu esteja no deserto, eu não posso olhar para o que é aparente. Eu preciso me agarrar ao que Deus disse. O que Deus disse para eles no início? Olha, envia homens que espiem a terra, que eu vou dar aos filhos de Israel. Eles não foram lá simplesmente para, como é que eu posso dizer? Para preparar uma estratégia de guerra. Deus, eu acredito até que, olha, eu quero ver qual vai ser a atitude, a postura deles. Eu quero ver como é que eles vão agir diante dessa situação. Porque eles foram conhecer a terra.
Quando você vê, e eu falei antes, 10 pessoas estão dando esse cenário, e 2 pessoas, Josué e Caleb, têm uma postura diferente, tem uma postura de vencedor, porque ele fala assim, Josué depois, não, o Caleb, no verso 30 diz assim, eia, Caleb fez calar o povo, e disse assim, eia, ou seja, pera aí, calma aí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha isso, olha as duas posições, 2 posturas. Então, no deserto... Quem fala isso é Caleb. Caleb. Será que nós somos como Caleb? Você não pode olhar porque é aparente, você está vivendo uma situação complicadíssima, uma situação dificílima, mas você não pode focar no que é aparente, você precisa ter o olhar de Deus, a visão de Deus, as promessas de Deus, elas continuam para nós. Nós somos herdeiros de Abraão, está lá em Gálatas, fala sobre isso. Então você precisa receber isso, eu preciso entender isso, que apesar de eu estar vendo uma situação aparente, ela não é real, ela é irreal. O inimigo quer cegar os nossos olhos. Então, ao invés de você murmurar, ou de você reclamar, ou de eu até mesmo falar coisas que não devem, eu preciso falar o que Deus fala a respeito daquela situação. Deus prometeu para mim que vai me honrar, prometeu que vai me abençoar, prometeu que vai abrir portas. Essa é a minha postura. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Você precisa viver pela fé. Essa é a maneira de a gente viver. No verso 14, 7, 8, Caleb ainda diz mais. E fala, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e vai nos dar terra que emana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temamos o povo dessa terra. Então, posicionamento, queridos, é tudo. Um posicionamento firme e fiel no deserto é o segredo, é a chave. Eles estavam posicionados, eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o que eles tinham. E você e eu precisamos saber disso. Mesmo no deserto, segundo ponto, eu preciso manter o meu discurso de confiança. Não um discurso de positivismo, vai dar tudo certo. Não, Senhor. A maneira como você se posiciona é baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É um posicionamento em Deus. E o que você fala influencia as outras pessoas. Quer ver? Capítulo 14, versos 2 e 3. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Você entende isso? Olha, príncipes, pessoas importantes, deram aquele relato de derrota, de negativismo para aquelas pessoas. Isso influenciou a vida delas, influenciou a maneira como elas estavam vendo a situação. E a gente não está falando de um grupo de 40, 50, está falando de talvez de 1 milhão de pessoas, porque essa é a estimativa do povo de Israel naquela época. Você imagina, 2, 3 pessoas combatendo 999 mil pessoas contra. E pessoas que queriam bater em Moisés. Que viram milagre, né? Deserto todo viram milagre. Coisas grandiosas, mas queriam voltar para o Egito. Viram sinais queriam desde ser escravos. Queriam voltar a viver aquela rodinha, fazendo tijolo. E Deus falava: olha, eu vou levar você para a terra que emana leite e mel. Mas eles não acreditavam, no fundo não confiavam. Eles achavam o quê? Não, é do nosso jeito, da minha maneira. E quantas vezes também a gente não acha que é do nosso jeito, da nossa forma? Não, tem que ser desse jeito aqui. Se não for desse jeito, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Mas você precisa manter o seu discurso de confiança, mesmo que as coisas estejam aparentemente dando errado. Você precisa não reclamar, querido, é fundamental. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou me manter, como a Bíblia diz lá em Hebreus,
manter firme a confissão de fé. Porque Deus é conosco e não importa a circunstância. A Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Então os vales podem vir na nossa vida. Não estamos aqui dizendo que não vão vir. Podem vir, sim, acontece. Mas quando acontecer, como você se posicionar? E talvez você esteja hoje no vale da sombra da morte. Como você está se posicionando? Como você está lidando com essa situação? Você precisa refletir isso. Amém? O terceiro ponto, mesmo no deserto, eu posso enfrentar oposição com relação ao meu discurso de fé de que a situação vai mudar. Você talvez esteja fazendo tudo aquilo que eu estou falando. Não, eu estou me posicionando, eu estou declarando, eu estou bem. E você começa a dizer isso para as pessoas. Mas o fato de você se posicionar não significa que você vai ter oposição. As pessoas vão te julgar, vão ficar talvez apontando o dedo para você, vão ficar falando contra você. Poxa, você está passando essa situação, onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? Onde está o Deus que você crê? Então, eu posso dizer para você, você vai passar por oposição. Você está no deserto, você está bem posicionado, mas você vai ter oposição. Você não pode perder a paciência. Você precisa saber quem você é. Como Moisés. Saiba quem você é, acredite nisso, acredite na palavra de Deus. E se tiver oposição, você está firme. E no último ponto, eu queria deixar para você o seguinte: mesmo no deserto, eu preciso acreditar que Deus irá lutar por mim. Porque olha só, quem foi que falou para aquele povo que eles iam lutar? Em algum momento Moisés falou isso para eles. Em um momento Deus falou para eles: eu vou te dar a terra. Como proprietários, vocês vão receber a terra. Eles achavam que iam ter que lutar, eles iam ter que batalhar com gigantes, com várias pessoas. Mas Deus falou assim: calma, eu estou com vocês. E é lindo demais, gente, quando você lê a história depois lá na frente, quando Josué conduz o povo, e eles só precisam gritar, eles só precisam declarar a palavra. E aí que está o segredo, o descanso. Você e eu precisamos entrar no descanso. Jesus, como a gente cantou aqui no início, ele venceu a morte, ele pagou o preço que tinha que ser pago. O que você precisa fazer hoje é aprender a descansar, a desfrutar do sacrifício pleno e completo de Jesus na cruz. Amém. Você não tem que lutar. Deus disse para Josafá: nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. O que aquele povo fez? Adorou, declarou que porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. O que você precisa fazer hoje é dizer que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Se posicione, você não vai ter que lutar. O que você precisa fazer é se posicionar. É o posicionamento que nos faz ser mais do que vencedores. É a crença na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus. É entender quem você é em Cristo. Isso que te leva à vitória. Não é você guerrear, ficar a noite sem dormir, você ficar ansioso, agitado, estressado. Isso não te leva à vitória. O que te leva à vitória é o seu posicionamento. É a maneira como você entende a palavra, recebe a palavra. E o prêmio para aqueles que recebem, o prêmio para aqueles que acreditam nisso. Está lá em Números capítulo 14, no verso 24. Deus diz para Caleb: porém o meu servo Caleb, visto que dele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. A Bíblia diz que aquela geração, uma daquelas pessoas entrou na terra prometida. Aquelas 10 pessoas que deram aquele relato, elas foram condenadas, elas vagaram no deserto. Mas se você for olhar com mais atenção, se for acompanhando o texto, Deus jamais deixou de cuidar deles. Nenhuma pessoa ficou doente. A Bíblia diz também que o solado dos sapatos daquelas pessoas não se desgastavam. Deus cuidou deles. A graça, o favor de Deus estava ali. Mas eles não chegaram à terra prometida. Deus, ele cumpriu a promessa dele: eu vou cuidar de vocês. Mas o posicionamento deles impediu que eles vissem a terra prometida. E tanto Josué desfrutassem, experimentassem
a terra que mana leite e mel. E Caleb recebeu isso, porque se posicionou. Ele se posicionou, ele se colocou numa situação diferente. Você precisa se posicionar de outra forma, de uma forma diferente. Essa é a posição do vencedor. É alguém que vê a dificuldade, mas não se deixa levar pela circunstância. E isso não é uma palavra pura e simplesmente, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz isso. Porque você pode achar que é uma palavra para levantar motivacional, né? Motivacional não é isso, é o que a Bíblia diz sobre quem se posiciona, sobre quem tem uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. Eles foram ousados, eles foram firmes, eles foram fiéis à promessa de Deus, eles não esqueceram quem eles eram. E você precisa experimentar isso na sua vida, a sua família precisa ver isso em você, os seus filhos precisam ver essa postura de firmeza, de atitude, de alguém que acredita, que tem fé, que diz: vamos em frente, o Senhor é conosco, vamos nos posicionar, chega de reclamar, chega de olhar a circunstância contrária, vamos entender o que Deus tem para nós, vamos nos levantar e vamos em frente. É isso que você precisa fazer hoje, mesmo no deserto que você está passando hoje. Deus chama você para ir avante, avance. Você vai sair desse deserto, mas o tempo que vai ficar ali depende de você. É você que vai dizer o tempo que você vai permanecer nesse deserto, porque eu acredito que quando você se posicionar, quando você se colocar firme, as coisas vão acontecer. Você vai ver milagres acontecendo, aleluia, o mar se abrindo, aleluia. E você vai ver coisas acontecendo em você primeiro. O maior milagre, querido, começa em você, querido. Começa no seu coração. O primeiro milagre é em você. E aí as coisas fluem. Quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca como Josué, como Caleb, bem no deserto. Eles creram na palavra de Deus. Amém? Amém. Não sei como que você está agora, como é que está o seu coração, mas eu quero te convidar o último exemplo agora, a gente vai falar daqueles que estão no deserto e adoram, e louvam, e entende, né, como o Mateus falou aqui, aquela terra foi possuída com o grito da vitória, né? Não é isso? O que Deus falou para Josafá, né? Mateus falou aqui, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, vocês vão ter que... Foi posicionamento. E eles se posicionaram em fé e cantaram e agradeceram. E agora, a nossa oração é para que você se posicione como essa filha amada, filho amado de Deus, aquele que adora no deserto, aquele que engrandece o nome, aquele que declara quem Deus é, sabe? Aquele que não para, aquela que não para. Eu vejo pessoas, se fizer sentido para você, coloca aqui, que está diante de um mar, que está diante de uma barreira, e está perguntando: Deus, o que eu tenho que fazer? E Deus está mandando você seguir. Deus está mandando você marchar. E quando Deus fala para você marche, Deus não está falando: filha, marcha de qualquer jeito, filha, marcha e vai arrebentada. Não, Deus está falando: vai em frente, porque no caminho eu te curo, no caminho eu te restauro, no caminho eu envio a provisão que você precisa. Mas mantenha o teu olhar, o teu coração em mim, mantenha o teu olhar fixo em mim. E deixa eu cuidar, deixa eu transformar o teu coração, porque quando você chegar na terra prometida, quando você tomar posse daquilo que eu tenho para você, você precisa estar pronta para desfrutar. Amém. E muitas vezes estamos tão arrebentados que não conseguimos desfrutar. Sabe? Às vezes eu vejo mulheres que passam tantos traumas para poder ter um filho. Eu vejo pessoas que passam tantas dificuldades em relacionamento para poder ter o casamento dos sonhos. Mas quando casa, já tem tanto trauma, já se humilhou tanto, já sofreu tantas perdas. E você fala: agora eu consegui, tomei posse da minha promessa. Mas como que você atravessou o seu deserto? Josué e Caleb chegaram até o final firmes.
e tomaram posse. A gente está aqui para te dizer, ei, o deserto não é o teu lugar, mas Deus não quer que você atravesse de qualquer maneira. Deus está te ensinando, só vai um passo de cada vez, mas não pare, não retroceda, não olhe para trás, não confie no teu passado, não fique paralisada. O teu trauma não te define, o que você passou não é a tua segurança, aquele lugar que era ruim, aquela casa que você tinha, aquele marido que te maltratava, mas te mantinha, te dava comida, os teus pais, aquilo que parecia uma segurança, aquilo não é o que eu tenho para você. Porque na terra que mana leite e mel, você é amada, você colhe de um fruto de algo que você não plantou, você vai beber de uma água que não vem de nenhum lugar, de nenhuma fonte que você conhece. Você entende isso? É uma fonte que não acaba, é uma fonte que não para de jorrar, que não tem a ver com nada que você está esperando. Não. Fecha os seus olhos um pouco, acalma o seu coração e a gente vai ministrar sobre sua vida. E à medida que você perceber e entender, abre os seus olhos. À medida que o Senhor falar com você, abre os seus olhos e começa a declarar aquilo que vier. A verdade da palavra, você conhece. Alguma coisa você conhece. Declara. E o Senhor vai trazer para você um texto que vai marcar esse dia. Amém? Vai marcar esse teu momento no deserto. E você está passando de fase. Esse texto, essa mensagem, essa palavra que Deus vai te dar, vai te passar para a próxima fase. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Comenta aqui. recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí,
Aleluia. Pai, muito obrigada porque estamos aqui aprendendo mais de Ti, ouvindo da Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem usado a Margarete para nos ensinar e tem, através da vida dela, abençoado a vida das pessoas. Obrigada porque nós já somos, pela fé, as pessoas que prosperam no deserto e que aprendem muito, que saem de lá, sabe? Vivas e renovadas para poder viver o novo que você tem, para poder entrar na Terra Prometida e fazer tudo que você tem nos seus planos e cumprir as promessas que você tem para nós. Então, muito obrigada, porque hoje nós vamos nos posicionar e mesmo que a gente esteja no deserto, vai ser um deserto em que vamos aprender muito e desfrutar, sim, do que você tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha quem tá aqui. Amém? Me chamou até de Margarete, levei até um susto. É que vocês não sabem quem é minha mãe. Ué, vocês não sabem que ela é minha filha? Levei um susto. Amém, gente? E aí? Vamos mudar o posicionamento no deserto? E aí? Fez sentido para vocês? Vocês se identificaram? Acrescentou? Coloca aqui pra gente, hein? A gente tá com vocês, a gente quer, a gente percebe uma grande estratégia para que a gente fique paralisada no deserto, mas esse não é o seu lugar, amém? Vamos avançar, vamos tomar posse. Quem tá comigo aqui? Eu tomo posse. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu vou botar assim, hashtag. Eu tomo posse das promessas de Deus. Grande, né? Vou botar só eu tomo posse. Eu tomo posse. Eita lasqueira. Oi. Tomo posse. Amém? E printa aí. Vamos compartilhar. Vou orar. Printa a gente aí, gente. A Cláudia é boa. Alguém printou? Maria, printa aí. Pode riscar. Printa aí a tela. Printar a tela. Vai. Amém? Eu tomo posse, é isso aí. Assiste desde o início e assiste a live semana passada. Vamos adorar. Vamos aqui, ó. Vamos encerrar agora com essa canção. Vamos lá. Vamos? Preste atenção nessa letra, gente. Vocês devem conhecer, mas... Eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, entre as pessoas, em tantas coisas. Abraça assim, ó. Recebe esse abraço. Mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir. No deserto, sente fluir. Teu rio de vida. Esse rio tá jorrando nessa terra seca, nessa terra árida. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas.
Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Mergulha. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar e sinto fluir. Sente o que você está sentindo, ó. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Recebe. Teu rio de vida aqui. Amém. Aleluia! Aleluia! E olha, sinta esse fluir. Deixa ele fluir em você e através de você. Glória a Deus. E eu vou compartilhar lá no Telegram. O link está lá na bio. Eu vou compartilhar aqui o resumo do que o Mateus falou, tá? Se você não está no Telegram, vai para lá que lá eu vou colocar. Um abraço. Até a próxima. Amém. Se quiser ficar aí, vai ficando.